Olá pessoal, me chamo Elaine Quintela e estou aqui hoje para falar sobre um tema muito interessante e que faz parte da vida de todos nós. Pedi e obtereis, eficácia da prece. Mas antes, vamos fazer a nossa oração de abertura. Então vamos neste momento fechando os nossos olhos e vamos elevando os nossos pensamentos aos nossos mentores individuais, Maria de Nazaré, Jesus, nosso Mestre, e juntos a Ele vamos chegando até Deus, nosso Pai Criador. Em sua frente, todos nós ajoelhados em espírito, aproveitamos essa oportunidade para agradecer por mais um dia de vida, por estarmos aqui hoje, por tudo que temos e somos. E assim agradecidos, vamos todos juntos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos também os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. E que assim seja, graças a Deus. E assim, mais preparados e serenos, vamos então aqui começando o nosso tema da preleção de hoje, que diz respeito a um trecho do Evangelho. Está lá no capítulo 27, Qualidades da Prece. Quando vocês forem ler este capítulo lá no Evangelho, ele começa com a citação de 3 apóstolos, Mateus, Marcos e Lucas. São Mateus diz que não é pela multiplicidade de palavras que as preces são atendidas. Ao contrário, quando ditas com o coração, Deus as recebe. E Ele sabe exatamente o que mais necessitamos. No Evangelho de São Marcos, diz que antes de orarmos, precisamos perdoar aqueles que nos magoaram. Porque se não perdoarmos, Deus, nosso Pai, também não perdoará os nossos pecados. Já em São Lucas, ele diz que aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será elevado, explicando que quando oramos, devemos nos colocar sempre na posição de humildade perante Deus, uma vez que sem Ele não somos nada. Então, não importa a posição social, cultural, financeira, o que importa é a simplicidade das nossas palavras e a pureza do sentimento no nosso coração. Por isso que dizem que prece de mãe e de vó são sempre atendidas, porque elas oram por nós, seus filhos e netos, com tanto amor, que é como se algo luminoso partisse delas em direção aos céus. É a força do amor e do bem que elas desejam e pedem com todo o seu coração. E aí, vocês vão me perguntar, então é assim? É só orar com fé e com amor que Deus atenderá ao nosso pedido? E eu vou responder, depende. Por que depende? Depende do que estamos pedindo. Pedir para ganhar na Mega Sena, para trocar de carro, para ficar rico, para ir para Ilhas Maldivas, por exemplo, focando só em aspectos materiais? Esse é o foco, gente? Não, né? Esse não é o nosso objetivo de vida. Tudo de material que nós temos, a nossa casa, o nosso carro, nossas roupas, qualquer coisa, simplesmente nos serve de ferramenta para a nossa vida aqui no planeta Terra, porque é um planeta material. Então é muito importante que a gente tenha consciência de que tudo que temos de material é empréstimo. Isso mesmo, é empréstimo de Deus para nós. Porque quando desencarnamos, a gente leva alguma coisa? Não, a gente só leva as experiências que a gente viveu e as lições que a gente aprendeu. Então, para que a sua prece seja atendida, esse tem que ser o foco do seu pedido. Tem que ter o objetivo de enriquecer a nossa alma. Mas e aí? Como é que a gente sabe o que mais a gente precisa para poder pedir a Deus? Geralmente, é aquilo que nos traz algum sofrimento ou algum desconforto, é um alerta, é um sinal do que a gente precisa mudar para ter uma vida melhor e mais feliz. Então, é muito importante a gente sempre pedir sabedoria,
paciência, equilíbrio, resignação, compreensão. Esses são exemplos de pedidos que podemos fazer diariamente a Deus. E certamente Ele nos atenderá, porque o nosso pedido terá como finalidade o enriquecimento da nossa alma, porque essa é a nossa maior riqueza, é o nosso espírito, porque é só isso que a gente leva quando dessa terra partirmos. Outra dica infalível e que funciona como mágica: quando oramos a Deus pedindo por outra pessoa. Sabe aquela pessoa que te é difícil no trabalho, ou na sua família, ou na sua casa? Então, a gente tem que orar por essa pessoa, e todos os dias, pedindo sabedoria para ela, discernimento, amor, compreensão, tudo aquilo que lhe disser o seu coração. Converse com Deus, conte para Ele todos os seus problemas e peça intuição para que você possa também saber como agir nas situações mais difíceis. Esse amparo nunca falha. Tá vendo como é simples? Muitas pessoas dizem: "Ah, mas eu não sei rezar, nunca me ensinaram, e agora então, depois de velho, nem sei por onde começar." Mas todos sabemos rezar sim, sabe por quê? Porque a oração é um pensamento. É um simples pensamento dirigido ao infinito, ao universo, às estrelas, à espiritualidade, a um santo, a Jesus, a Deus, chame como você quiser. O seu pensamento dirigido ali naquele momento, em qualquer lugar que você esteja, ele vai chegar até Deus. E você será amparado em suas necessidades. Muitas pessoas também dizem que rezam, mas nunca são atendidas. Então elas acham que Deus não as ouve. Ele ouve sim, assim como Ele ouve a todos nós, porque somos todos seus filhos. Ele apenas seleciona os pedidos que fazem sentido e são esses que Ele vai atender. É igualzinho como fazemos com os nossos filhos. Eles nos pedem um monte de coisa, não pedem? É videogame, é bicicleta, é patins, é celular. E agora, para piorar, tem Alexa. Minha filha pediu uma. Eu nem sei para que serve uma Alexa. Além de tocar música, ligar a televisão. E aí eu pergunto, qual a utilidade da Alexa? Não dei. Pediu, mas não dei. Se minha filha me pede algo útil, eu não vou negar. Por exemplo, mamãe, quero que uma amiga venha aqui em casa passar o fim de semana. Quero assistir um filme. Quero um livrinho de pintar. Ok. A minha filha adora caneta colorida, tinta. Isso tudo eu dou para ela porque tem utilidade, né? Desperta a criatividade, aguça a curiosidade, o lado artístico e cultural. Com Deus é a mesma coisa. Se o que a gente está pedindo para Deus não tiver utilidade para nós naquele momento, Deus não vai dar. Porque Ele é nosso Pai e Ele sabe o que é bom para nós ou não. E algumas pessoas também costumam dizer que não rezam porque Deus já sabe de todas as nossas necessidades. Então seria inútil pedir. Além disso, existem as leis do universo, que é como um destino. Então, do que adianta pedir se já está mesmo tudo predestinado a acontecer? Mas sabia que é bem errado pensar assim? Existe sim um plano reencarnatório, que é como um rascunho da história que vamos viver. Mas, acima de tudo, existe o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade. É a nossa liberdade para decidir, para viver o que a gente quiser viver, para fazer tudo o que a gente quiser fazer, para tomar nossas decisões, para fazer nossas escolhas. Então, gente, nada é preto no branco. Da mesma forma que é ilógico pensar que Deus tem que atender a todos os nossos pedidos, sejam eles quais forem, também é ilógico pensar que não devemos orar, porque Deus já sabe tudo o que precisamos. A conexão com o divino é o mais importante. O momento de recolhimento da alma, de abrir o nosso coração a Deus, de colocar para Ele todas as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Podemos e devemos pedir ajuda sempre,
Pedir ajuda é também sinal de humildade. Afinal, nós não sabemos de quase nada. O pouco conhecimento que temos é realmente muito pouco. E as muitas coisas ainda somos cegos. Então, precisamos sim desse momento, dessa conexão com o plano espiritual superior. Um momento de agradecer por tudo que nos foi concedido até hoje, por toda a misericórdia e por todo o amor de Deus. Pedir por nós, por aqueles que amamos e também por aqueles que nos são mais difíceis, porque todos nós estamos no mesmo barco. Nós vivemos na mesma casa, que é o planeta Terra. E ainda olhando o Evangelho, vocês vão encontrar lá também escrito assim: o que Deus lhe concederá sempre, se você pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante as ideias que lhe farão surgir dos bons espíritos. Gente, coragem, paciência e resignação. Todos nós precisamos de coragem? Sim, né? Para enfrentar os inúmeros desafios que temos todos os dias em nossas vidas. Todos nós precisamos de paciência? Com certeza, para saber esperar o momento certo das coisas acontecerem. E todos nós precisamos de resignação? E quanto? Para sabermos aceitar aquilo que não podemos mudar. E tem outra frase do Evangelho também que diz: ajuda-te que o céu te ajudará. E o que significa isso? Que de nada adianta ficarmos esperando um milagre do céu, se nada fizermos para que esse milagre possa acontecer. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada. Se ela fica o dia todo no sofá vendo televisão e rezando para Deus ajudar a conseguir um emprego, vai ser muito mais difícil. Só realmente um milagre para vir alguém na porta dela dizendo: olha, você gostaria de ter um emprego? Eu tenho um trabalho a oferecer. Então, gente, seja lá o que for o que estivermos precisando, temos que fazer a nossa parte. Temos que correr atrás dos nossos objetivos. A oração é importante, como já dissemos aqui, mas é muito importante também a nossa participação ativa na mudança que queremos que ocorra na nossa vida. Só reclamar e chorar de nada vai adiantar, se não arregaçarmos as mangas e formos buscar aquilo que tanto queremos. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou divorciada. O processo de divórcio foi muito dolorido e de muito sofrimento. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas com coragem e com a ajuda do plano espiritual, foi um processo amigável. Porém, a mágoa ficou e o meu ex-marido me tratava muito mal. Eu sofria e chorava muito toda vez que nos encontrávamos. Até que eu comecei a fazer a oração do perdão para ele, para que ele me perdoasse por todo o sofrimento que porventura eu tivesse causado. Então, depois de semanas fazendo a oração do perdão diariamente, veio um pensamento na minha cabeça. Por que ao invés de fazer a oração do perdão, você mesma não vai lá pessoalmente e pede perdão para ele? Será um caminho muito mais fácil do que mandar a mensagem para o plano espiritual. E o mentor dele vai ter que despender todos os esforços para a sua mensagem chegar até ele. E aí eu pensei, é mesmo, faz todo sentido. Eu mesma vou lá e vou pedir perdão. E assim eu fiz. Marquei um horário para conversarmos e pedi perdão. A partir desse dia, gente, a nossa relação mudou. E ele começou a me tratar com carinho, com educação, com respeito. Gente, se eu conhecesse o poder do perdão antes, eu não teria passado por todas essas dificuldades. Apesar da motivação do divórcio não ter partido de mim, eu poderia pensar: quem tem que pedir perdão é ele, não fui eu a causadora da nossa separação. Mas, numa relação, a responsabilidade é sempre dividida. Nunca o erro é só de um. Então eu tomei coragem e com toda a humildade eu pedi perdão. E foi de coração. E foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida.
Mas vamos lá. Como é que a prece chega até Deus? Ou até o santo da sua devoção, até Jesus, até Maria? A prece e a oração é uma transmissão de pensamento. No espaço em que vivemos, que é o universo, existem fluidos magnéticos. E esses fluidos existem em todos os seres, encarnados e desencarnados, e ocupa todo o espaço, e é chamado de fluido universal. Assim como o ar é o veículo do som, ou seja, o som se propaga onde existe ar, o fluido universal é o veículo dos pensamentos. O pensamento de qualquer um de nós, aqui na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, estabelece uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo assim o pensamento de um para o outro. Por isso dizem que quando desencarna um ente querido e os familiares choram e sofrem muito pela partida, o desencarnado sofre mais, porque ele recebe lá no plano astral todos os pensamentos que daqui estamos enviando para ele. Por isso é tão importante termos bons pensamentos, boas vibrações, porque elas vão para onde quer que a gente a direcione. E é assim também, por meio do fluido universal, que os espíritos ouvem as nossas preces, de qualquer lugar que eles estejam. E também é assim que os espíritos se comunicam entre si e que eles nos transmitem as suas inspirações. Os espíritos se comunicam conosco através do pensamento. É aquele pensamento que de repente vem na nossa cabeça e que a gente sente que não é nosso. Aquela intuição, uma dica repentina, uma ideia que do nada simplesmente aparece no nosso pensamento. São as intuições que os nossos amigos espirituais que cuidam de nós com tanto amor e dedicação nos passam a todo momento. Está no pensamento o poder da prece, porque nada depende nem das palavras, nem do lugar e nem do momento que a prece seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou acompanhado. A prece mais poderosa é aquela que é feita com o coração, com um objetivo importante aos olhos de Deus. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se pedir com fé. E aí poderão se aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Espero que vocês tenham aproveitado esta preleção de hoje e agora vamos fazer as vibrações finais. Então, fechando os nossos olhos novamente, vamos agradecendo por este momento, agradecendo por estarmos aqui, por todas as oportunidades de aprendizado que temos diariamente. E vamos assim, elevando os nossos pensamentos ao universo, vibrando pelo bem universal, pela paz e união entre todos os homens, vibrando pelo nosso planeta Terra, por todos os países, principalmente pelo nosso país, o Brasil, a pátria do Evangelho. Vamos vibrando pelos mais necessitados, os moradores de rua, os orfanatos, asilos, pelos hospitalizados, pelos desencarnados e seus familiares. Vamos vibrando também por todos aqueles que mais precisam neste momento, que se encontram em sofrimento, em algum leito de dor, com alguma doença. Vamos vibrando também por todos os nossos familiares e amigos, vibrando por esta casa, o SEMI, que nos acolhe com tanto amor e carinho, e vamos também vibrando por nós mesmos, pela manutenção da nossa fé e perseverança, e deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar aonde for mais necessário. E assim vamos dando por encerrada a nossa preleção de hoje, dizendo graças a Deus que assim seja.